galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Então, galera, final de semana, Brasileirão 2018, 28ª rodada. Final de semana meio diferenciado, né? Porque domingo temos eleição. Então, essa rodada, jogos são sexta, sábado, segunda e terça. Não tem o jogo Cruzeiro e Ceará. Foi adiado, porque o Cruzeiro jogou para a Libertadores na quinta-feira, foi eliminado pelo Boca Juniors, como todos sabemos. Esse jogo foi adiado e não tem data. Então teremos 9 partidas. Então vamos lá, rapidamente, para o nosso pré-jogo. Vamos falar agora do líder do campeonato. Vamos falar do Palmeiras. Vamos falar do Verdão. Bom, Verdão, líder do campeonato, quer continuar líder. Vai jogar contra o São Paulo, que era o líder até a rodada passada, onde o Palmeiras tomou a liderança dele. Então São Paulo quer retomar. Só que o São Paulo não vem fazendo um futebol muito legal. O momento é melhor do Palmeiras, né? O Palmeiras vem empolgado com a classificação para as semifinais da Libertadores, jogando bem e ganhando do Colo-Colo. Ganhou 2 vezes. Dudu jogando bem, voltando a jogar bem. Ou seja, o time vive o melhor momento. O Palmeiras tem 2 times, quer dizer, são 2 times mistos. Na verdade, um que joga a Libertadores e outro que joga o Campeonato Brasileiro. Acredito que o Filipão mantenha mais ou menos a mesma coisa. Porém, eu acho que ele vai dar uma mesclada, mas uma mesclada mais em direção ao time que joga a Libertadores do que para o time que joga o Campeonato Brasileiro. Porque a grande diferença dos 2 times, lógico, tem as peças, mas a grande diferença é que o time que joga a Libertadores é mais marcador. E o time que joga o Campeonato Brasileiro é um time um pouquinho mais criativo, porque a diferença é o Lucas Lima. Lucas Lima no meio fica um time mais criativo. Apesar do Moisés criar, mas o Lucas Lima tem uma qualidade mais diferenciada. Ele consegue fazer alguma coisa, ele querendo jogar, ele tem uma qualidade diferenciada. Então, joga ele quando é no Campeonato Brasileiro. Então, mas eu acredito que o Filipão, como o Palmeiras, vai ter um tempo até o jogo contra o Boca Juniors, pela semifinal da Libertadores, ele vai com o que ele tiver de melhor. Ele deve pegar os jogadores, todos os jogadores que estão ali à sua disposição. Ele não deve mudar muito do que ele vem fazendo, até para não perder a mão do time. Mas ele deve conseguir fazer com que os jogadores entendam que manter a liderança e abrir vantagem é o fundamental. Então ele deve fazer uma mescla, mas uma mescla mais tendenciosa para o time que joga a Libertadores. Por que isso? Penso eu que ele não vai poupar nenhum dos 2 atacantes, nem o Dudu e nem o William. O que ele pode poupar é o Borja. O que ele pode poupar é o Borja, botando ali o Davidson no lugar dele. Pode de repente poupar o Moisés, botando o Lucas Lima no lugar dele. Mas o restante, eu acredito que vá com o time, de repente, que vem jogando a Libertadores. Então, tem uma escalação aqui de o Everton, o Mike ou o Marcos Rocha, mas acredito que ele vá com o Mike por um detalhe. O Marcos Rocha ataca muito bem, só que na defesa ele é melhor no ataque do que na defesa. E o São Paulo tem a volta do Everton. O Everton vai jogar por ali. Então acredito que ele vai com o Mike. Vai com o Mike para poder marcar mais. Deve ir com o Mike, Luan, Gustavo Gomes e o Vitor Luiz. Deve ser isso. Felipe Melo, Bruno Henrique. Aí o Lucas no lugar do Moisés. William, Dudu e Davidson. Não deve ser muita mudança, deve ser mais ou menos por aí que eu imagino
que o Palmeiras vá. Bom, o Palmeiras tem seu estilo de jogo, é um estilo que, com o Felipão mudou um pouco de característica, eu já falei isso, é um time muito cooperativo, onde os jogadores se ajudam. E nesse time que eu falei, o único que não marca, não tem caguete nenhum de marcar, é o Lucas Lima. Único. Porque o Dudu volta para marcar, o William volta para marcar, o Davidson consegue tentar ajudar ele no meio de campo, mas o único que não marca é o Lucas Lima. Então é por isso que muda um pouco pro time que joga Libertadores, porque todo mundo acaba pegando. Aí acaba só ficando o centroavante, que é o Borja, sem marcar. Então é um time que vai jogar contra o São Paulo, se for esse, com dois jogadores que marcam menos, que é o centroavante, o Davidson e o Lucas Lima. E qual é o grande problema que o Palmeiras tem que se ligar em relação ao São Paulo? O São Paulo, homem de criação, ele tem o Nenê. Então, não pode deixar o Nenê jogar. Tem que travar o Nenê. Não pode deixar o Nenê pensar. Se deixar ele pensar, ele cria. Então, tem que diminuir o espaço para o Nenê não criar. Segundo, tomar muito cuidado pelas laterais, tanto com o Everton quanto com o Rojas, que vão muito além do fundo, aceleram muito esse jogo e também entram na área. Então tem que combater essas subidas. Para combater essas subidas, o Palmeiras vai ter que segurar um pouquinho os laterais. Vai ter que segurar um pouquinho os laterais. Até porque a liderança é do Palmeiras, não é do São Paulo. Se der empate, o Palmeiras continua na frente do São Paulo. Isso é um clássico. Pode acontecer qualquer coisa. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado com as duas laterais. E não deixar o Nenê muito solto. Não pensar. Além disso, para travar, o Palmeiras tem no seu esquema dois jogadores abertos, o William e o Dudu, que vai jogar em cima dos laterais do São Paulo. Sendo que esses laterais sobe muito, que é o Reinaldo. Sobe muito. E o São Paulo depende muito dos laterais. O São Paulo depende mais dos laterais do que o Palmeiras. O São Paulo depende muito dos laterais para poder ajudar ali na frente. Porque só tem a criação do Nenê. Então os laterais acabam subindo muito. Tanto o Bruno quanto o Reinaldo. Se o Palmeiras coloca esses dois jogadores, que o Palmeiras joga assim, o Dudu e o William, em cima dos laterais, os dois laterais do São Paulo não sobem. Vão ter que ficar mais para marcar do que para subir. Aí fica no mano a mano os dois laterais do Palmeiras com dois atacantes. Sendo que os dois volantes do Palmeiras têm mais qualidade que os dois volantes do São Paulo. Eles podem cobrir mais, além de ter aquele homem de criação que é o Lucas Lima. Então o jogo, penso eu, vai se decidir pelas laterais, quem levar vantagem pelas laterais, quem errar menos, mas principalmente o time que conseguir bloquear o jogador cérebro do time adversário. O São Paulo vai tentar bloquear o Lucas Lima e o Palmeiras tentar bloquear o São Paulo. Porém, o que pode diferenciar de vez esse jogo em favor do Palmeiras é o banco de reservas. O banco de reservas pode ser o fiel da balança. Ganhar o meio de campo também mas o banco de reserva do Palmeiras pode fazer o Palmeiras levar vantagem. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado com as suas laterais, com as subidas do Everton e do Rojas, não deixar, lógico, Diego Souza ali na área, mas o Diego Souza precisa ser abastecido. E quem faz a principal jogada é o Nenê. Então o Palmeiras tem que quebrar esse passe do Nenê. Não pode deixar o Nenê solto, não pode deixar o Nenê pensar. Deixar ele pensar, ele cria. E aproveitar as suas bolas rápidas, tanto com o Dudu quanto com o William. Porque principalmente o Dudu e o William entram muito na área. Eles fazem muito facão. Então essa bola, que o Lucas Lima sabe fazer muito bem, viajando do meio de campo para dentro da área,
em diagonal, vai pegar o Dudu e o William entrando. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado com as suas costas, com os laterais, mas atacar pelas laterais e principalmente as bolas enfiadas nas entradas dentro da área do Dudu e do William. E aquela movimentação ali para atrapalhar, principalmente porque o time do São Paulo está jogando em casa, vai querer jogar para sua torcida, vai querer propor o jogo, vai tentar encurralar um pouquinho mais o Palmeiras. E com isso vai dar brecha, principalmente pelas laterais. E a dupla de cabeças de área do São Paulo não é uma dupla que ajuda muito o ataque. Então eles acabam notadamente ficando mais atrás do que na frente. Então, jogando dois jogadores abertos e os laterais de São Paulo subindo, você vai obrigar os volantes ou abrirem ou ir os dois para um lado só, deixando um lado solto. Então, o Palmeiras conseguindo atacar, fazendo variação de lado, vai conseguir desarrumar a defesa do São Paulo. Então, meu amigo torcedor do Palmeiras, essa foi a minha análise. Jogão, Palmeiras, melhor momento. A qualidade técnica do elenco é melhor e pode ser decidido justamente com as alternativas do banco que o Filipão tem. Essas alternativas podem ser fundamental, mas quem perdeu o meio de campo vai perder o jogo. Então, o Palmeiras não pode perder o meio campo, tem que ganhar o meio campo. De repente era até um jogo para ir com os 3 volantes mesmo. Como o Palmeiras é o líder e tem a necessidade de ganhar é o São Paulo, porque quer assumir a liderança, acredito que o Palmeiras vai esperar um pouquinho mais e vai tentar trabalhar no erro do São Paulo e nas brechas que o São Paulo vai dar por tentar querer um pouco ir para cima. Porém, o Palmeiras é um time que trabalha bem a bola. Trabalha melhor a bola do que o São Paulo. Então, vejo jogo muito parelho por ser clássico, mas uma boa condição para termos um ganhador. E vou falar de novo, sendo repetitivo. O banco de reserva pode ser decidido. E o Palmeiras não pode perder o meio de campo. O meio de campo vai ser o fiel da balança. Quem conseguir distribuir a jogada pode ganhar esse jogo. Ou o Nenê ou o Lucas Lima. Pelo Palmeiras, o Lucas Lima ou Moisés se jogar, quem sabe. Então, meu amigo palmeirense, essa foi minha análise desse jogão São Paulo e Palmeiras no Morumbi às 18 horas de sábado. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha com seu amigo Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais e dê seu like. Valeu, fui, tchau.